Agora com a Semana em Foco e a participação de Jefferson Santos do portal Meso Regional. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. O pessoal que está nos acompanhando aqui também pelo Instagram do Meso Regional. Sejam todos bem-vindos, né? Resumo de semana que chega no final com as notícias tristes, né? Você acordou bem cedinho hoje, já com uma tarefa um pouco difícil, que foi acompanhar aquele acidente na BR-470, ali na divisa Blumenau e Gaspar, né? No acesso a Belchor, entre uma van com trabalhadores que iam para o litoral e uma carreta que subia para o Alto Vale. O que você pôde acompanhar lá, hein, Jefferson? Olha, Jorge, eu já estava acordado em busca de informações de um outro grave acidente de trânsito, né? De outro grave acidente de trânsito que aconteceu no bairro Garcia, aqui em Blumenau, região sul da cidade. E um motociclista colidiu com um carro, foi inconsciente, em estado grave, para o Hospital Santa Isabel. Enquanto eu colhia informações sobre esse grave acidente no bairro Garcia, acabei descobrindo que acontecia naquele exato momento também a mobilização de equipes de resgate para o atendimento da colisão desta van, né, com trabalhadores, com um caminhão, carreta. Havia informação inicial, inclusive, de que era um ônibus e uma van, né? Mas de imediato o Corpo de Bombeiros já tinha informação que haviam pelo menos 8 pessoas feridas e preso às ferragens. Inúmeras equipes de resgate, eu contei lá pelo menos 15 viaturas, mais o Arcanjo. Então vamos lá, todas as equipes de resgate de Gaspar, do Corpo de Bombeiros e do SAMU de Gaspar, todas foram mobilizadas. Todas as equipes e viaturas de resgate de Blumenau, do Corpo de Bombeiros Militar e do SAMU. Unidade de suporte avançado, unidade básica. O Corpo de Bombeiros Militar de Timbó mandou uma viatura para resgate. O Corpo de Bombeiros Voluntário de Indaial mandou 3 viaturas para resgate. Então, a informação era de que poderia ser até maior na sua proporção. E lógico, os 2 veículos destruidíssimos, tanto o cavalinho ali, a carreta propriamente dito, né, o cavalinho, a parte da frente, a gabine do caminhão, destruídos, quanto a van. E aí tem algumas incógnitas, algumas coisas que precisam ser investigadas e descobertas, que é, por exemplo, como um corpo e uma pessoa ainda em vida, e que é isso que a gente tem que enaltecer aqui. Mais uma vez eu quero parabenizar o Corpo de Bombeiros, os voluntários, os comunitários, os militares e também os socorristas do SAMU pelo excelente trabalho que eles fazem aqui na nossa região. A gente tem um privilégio, Jorge. Eu acompanho assim resgate em vários cantos aqui de Santa Catarina, do Brasil. Nós somos privilegiados pelo preparo, pela capacidade técnica dos bombeiros aqui na nossa região. Militares e voluntários também, tá? Então ali eram 11 que estavam nessa van mesmo? A princípio, sim. Porque são 3 mortes, 3 trabalhadores da van. Foi isso que essa afirmação ainda precisa ser checada, porque não dá para entender de verdade como 2 pessoas estavam debaixo da carreta. Uma na gabine, tá, tudo bem, de repente bateu de frente, e podia estar na frente. Pode ter sido projetado, mas aquele cidadão que estava com receio de capacete, de moto, tinha um capacete ali perto dele, lá no rodado, no final da carroceria, né, no final da carreta, algo muito estranho, assim, uma cinemática violenta de verdade, pela proporção do acidente, que poderia sim ser evitado, eu não tenho dúvida, se o governo brasileiro tivesse responsabilidade. E não tem, e não teve, e não terá. Essas são só mais algumas das vítimas que a gente vai continuar acompanhando, assistindo, sabendo, reclamando nas redes sociais, a imprensa cobrando, mas eles de verdade, vergonha na cara eles nunca vão ter.
A gente volta a falar aqui sobre a questão da sinalização. O ministro dos Transportes veio a Blumenau, trafegou pela BR-470 e ao chegar aqui no viaduto do Baden, a primeira coisa que ele falou, você precisa melhorar a sinalização. Exatamente. Vamos falar com a empresa porque a sinalização é deficitária. Se ele fez isso de dia e já reclamou da sinalização, imagina quem tem que trafegar à noite, de manhã cedo, quando ainda é escuro. Então a visibilidade é ruim. O ministro do transporte parece não mandar nada, né? Ou esqueceu de mandar. Porque se ele fez esse comentário, se ele fez, não, ele fez esse comentário. Né, fazendo esse comentário, não tomou atitude, ou quem está abaixo dele não tomou. E aí, né, ministro? Aí não dá. Lembrando que aquela parte ali onde aconteceu o acidente foi recapeada, né? Está em obras. Recebeu um novo asfalto, então para colocar a pintura precisa de um tempo. Isso, mas existem outras formas de sinalizar. Isso, cavaletes, refletores, né? Que hoje tem... Jorge, é muito barato você colocar refletor. Antigamente, quando se fazia obra, para quem é da nossa idade, um pouquinho a mais, eu ainda lembro quando eu era criança, Jorge, quando se tinha obra em rodovia, eram baldes com querosene queimando a noite inteira para iluminar. Isso, lógico, que traz um risco. Imagina uma colisão, alguma coisa que esse fogo pode propagar chamas maiores e tal. Depois eram baldes com lâmpadas. Com lâmpadas. E aí, não dá para entender por que hoje os baldes com lâmpadas choque, talvez pode ser. Mas hoje tem sistemas de segurança que uma colisão pode... não tenho dúvida de uma coisa, seriam furtadas. Hoje em dia, para venda do cobre. Isso, né? Mas tem... refletores de energia que captam a luz solar durante o dia e à noite com fotocélula. Eu tenho isso na minha casa, sabe? Pode ficar sinalizando ali e aí o parafuso, o cavalete, enfim, que coloca que iniba uma ação de vandalismo, de furtos, enfim, porque isso aí ninguém vai conseguir vender assim para um reciclado porque não tem cobre, né? Tem pouco. Não dá para reciclar muita coisa, além de plástico. Então não é viável furto. Agora, para sinalização, falta muita coisa. E tem tintas, né, Jorge? Que num cavalete ali com a placa refletiva é o suficiente para evitar o que aconteceu, porque provavelmente o motorista imaginou, isso é uma possibilidade, é uma suposição, que ele estava trafegando por um ambiente duplicado, já que ao lado tem, de fato, a nova pista de duplicação. Isso aí confunde muito, né? Muito. Porque as pistas estão duplicadas ali, mas ainda é uma pista de um lado e uma pista do outro. Exato. Então, se não tiver o cavalete, pode dar a impressão de que está duplicado, alguém pode abrir e, de repente, se deparar com outro que aconteceu. Agora, só para a gente esclarecer, né, por parte dos motoristas em obras é essencial. Ninguém, né? Tira o pé do acelerador. Verdade, é essencial. Ter cautela, né? Onde tem obra a gente tem que andar devagar, não tem jeito. Enfim, a triste notícia é que 3 vidas foram perdidas ali nesse acidente, outros 8 estão hospitalizados, mas estado estáveis, segundo informaram os hospitais. Virando a página, sempre lamentando que isso aconteça e que sirva de lição para quem trafega pela BR-470. Ainda está em obra, toda atenção redobrada, principalmente em dias de chuva, à noite, com dificuldade de visibilidade. O governador Jorginho Melo está aí, conversando com os prefeitos aqui da região, todo mundo querendo saber se vai ou não ter condições de voltar com as obras do Plano 1000. O governo deve liberar 7 milhões de reais para o aeroporto Quero-Quero. Essa liberação, Jefferson, vai permitir que a Azul, com quem a prefeitura já teve um contato, possa operar durante o período da Oktoberfest. Então são voos comerciais, se eu não me engano, lá desde o início de 1990, lá da década de 1990 que a gente não tinha mais.
Então a gente pode voltar a ter, ou vai voltar a ter voos comerciais, pelo menos no período da Oktoberfest. A continuidade disso depende da empresa se sensibilizar e manter, né, de novos investimentos, talvez, para aeronaves maiores, porque a empresa Azul deve operar com pequenas aeronaves aqui no aeroporto, legal, né? No período da Oktoberfest, pelo menos. Essa possibilidade, né? Ainda não é uma novidade, é uma possível novidade, vamos dizer assim. Agora é o seguinte, né? Parece fácil e não é. Tem uma série de questões a ser vistas. E aí quem vai operar o terminal, por exemplo, né, para receber os passageiros, né, porque precisa de uma organização para malas, bagagens, enfim, claro, tudo isso aí. E isso tem um custo, né? Será que é viável para a operadora, né, para a companhia Azul? Fico feliz porque a gente vai poder ver os aviões. Não, vai ter uma experiência no período da Oktoberfest, que se entenda que tenha mais procura, mais movimento. E daí a continuidade é um ponto de interrogação. E também aí vai, né, aqui a chance do governo municipal privatizar isso aí, fazer a concessão pública, né? Que eu acho que é a ideia, né? Tomara que seja. E aí, viável, fico feliz. Agora, o que o aeroporto já recebeu de verba também, né? Se não for para nada além disso, também, né? É importante, porque transporte de órgãos, tal, muitas coisas são legais. Cargas, Mas a população precisa ter um retorno também. Eu não fico preocupado com uma operação comercial em Blumenau, porque o que me preocupa mesmo é essa obra da 470, porque com ela duplicada, tal, em meia hora a gente está em Navegantes. Isso é uma mudança de bairro no Rio de Janeiro, São Paulo, nas cidades onde tem aeroporto, né? Até em Floripa, aqui do lado. Então, é isso, né? Não é, penso que não deve ser uma prioridade. Agora, que é bem-vindo, isso é indiscutível. E se conseguir aplicar aquele projeto ali da revitalização da Pedro Zimmermann, que daí torna também uma rodovia triplicada, porque vai ter uma pista exclusiva para corredor de ônibus e duas para automóveis. Então, se chegar até o aeroporto Quero-Quero, para ter acesso à cidade, vai ficar muito rápido. Vai ficar. E vai ficar bem atraente também. Agora temos que ver, conseguir avançar nesse sentido, né? O Jorginho está aí, o Mário já deve apresentar de novo esse projeto, sensibilizar. Eu percebi que o Jorginho, ele está deixando prefeitos aqui da região de lado mesmo. Mas eles foram em semáforo fazer campanha para o outro, né? Moisés, não podemos esquecer disso. E acho que o governador está dando seu recado. Porém, governador Jorginho Melo, a gente vai frisar isso aqui de novo, como fizemos na semana passada. Em Blumenau, aqui no Médio Vale do Itajaí, a votação para o senhor foi expressiva. Muito. Tendo um ex-prefeito da cidade concorrendo ao mesmo cargo que o senhor. E as pessoas preferiram o senhor. Então a gratidão não é com Mário Hildebrand, não é com Kleber Vandal de Gaspar, eu não sei, o Indaial também apoiou o Moisés, né? A região toda. A região toda. Então, não é para eles. Até porque o Kleber não pode mais ser candidato a prefeito. Nenhum pode. Nenhum deles pode, né? O André Moser de Indaial, o Mário de Blumenau. Então, o senhor pense na população de Blumenau, porque o Moisés fez o mesmo. E perdeu. E o senhor não vai aprender com isso? Então tá aí, e a população, né, tá na hora de cobrar. Eu cobro muito mais de quem eu votei do que quem eu não voto. Quem eu não votei, eu cobro. Se elegeu, lógico. Mas se eu confiei meu voto na pessoa que se elegeu, Jorge, eu cobro muito mais. E eu acho que é isso que a população de Blumenau precisa fazer. E da região aqui do Médio Vale. Não podemos esquecer que o PL está de olho na eleição de 2024, que a região é importante para o processo de reeleição do governador Jorginho Melo e até para o crescimento do partido aqui no estado. Então, essa conversa que, segundo divulgou o governo do estado, é feita pelo governador com cada prefeito separadamente,
já é uma abertura de negociações visando 2024 Certo. e 2026. Certamente. E vamos lá, né? Vamos ver quem o PL vai. Outra coisa que eu percebo, e isso se cogitou ali com algumas pessoas nas rodinhas de conversa, é que o governador não se sente confortável com o Ivan Nats também. Isso é um fato. Aqui, para nós, o deputado Ivan Nats disse que sim, o nome dele está à disposição para isso ser candidato. ele vai, né? sim, confirmo. E ele Eu tem que vou- fazer isso mesmo. E vamos lembrar o hoje deputado Ivan Nats, quando o advogado tentou voos solos na prefeitura de Blumenau, em algumas oportunidades, fez investimentos em campanha e tem o desejo de ser prefeito da cidade. Eu te Esse, para ele, eu não sei se vai ter no futuro um momento tão forte para ele como esse. Ele é deputado que representa o governador, então ele estaria teoricamente fortalecido. Na prática a gente sabe que tem algumas dificuldades, mas teoricamente fortalecido. Ele que tem uns outdoor que ele colocou agora recentemente sobre o deputado de direita, né? Sim. Lá vem a história direita-esquerda. Né? Pô, o cara que foi partido, foi, né, do PV, do PDT, Partido Verde. né? E aí acho que essa é uma das dificuldades que ele possui. E também, né, desses voos solos que ele costuma dar, que faz poucas amizades, enfim, a gente precisa saber até onde vai essa força dele. João Paulo Kleinberg tá aí, né? Conversei agora há pouco. Eu perguntei para o Ivan do Kleinberg. Ele disse, ex-prefeito, uma pessoa que conhece, mas também eu acho, não sabe se ele teria o desejo de ser candidato. Nós já vimos isso, né? Ele tem. Cabe destacar que não a... Eu não sei se o João Paulo tem desejo de ser candidato pelo PL. Mas com o apoio do PL, com certeza. Com certeza. Mas eu acho que o João Paulo tem essa visão, sim. E até arrisco a dizer aqui, Jorge, que o João Paulo só será candidato se for pelo PL. Se ele não estiver no PL, eu acho que ele não consegue, porque é possível que essa eleição esteja na mão do PL aqui em Blumenau. É bem possível. A gente tem que prestar atenção no movimento do prefeito Mário. O movimento do prefeito Mário também é importante nessa conjuntura das eleições municipais aqui em Blumenau. O pessoal tem um receio com o novo, né? Isso aí. Conversei agora com o Tramontim. Ele está candidatíssimo, assim. Sim, isso a gente sabe. E os adversários sabem também, né? E sabem que tem que ter um certo cuidado ali com isso tudo. Então, toda essa conjuntura de alianças, quem vai ser o candidato, tal, passa por 2024 e 2026. Exatamente. Então, o governador Jorginho, o prefeito Mário vão ter um papel fundamental no resultado das eleições do ano que vem. Falar em prefeito Mário, ele voltou da Alemanha. Maria Regina, mais uma vez, ficou no comando da prefeitura de Blumenau. Faz uma análise para mim, né, com teu conhecimento. A Maria Regina aproveita bem esses espaços que está tendo no comando do município? Eu não sei se... Falando politicamente, com visão de uma eleição no ano que vem. Eu penso que, não sei, na verdade, se ela não consegue por conta própria ou se são momentos que não se consegue ter um destaque, né? Porque, vamos lá, foram 11 dias, né, Jorge? 11 dias que acontecem muitas coisas. Eu não vi ela na imprensa, a não ser alguns protocolos pequenos, anunciando, tomando uma decisão importante. A gente sabe também que o Mário é centralizadorzíssimo, né? E que as decisões são sempre tomadas por ele. Mas será que realmente não teria uma oportunidade nesses períodos que ela ficou... Que desse uma visibilidade maior, né, para Maria Regina. A própria inauguração da Praça da Estação, em vez de ter inaugurado um pouquinho incompleta, ter esperado uns 5 dias, 10 dias a mais, e aí a Maria ser, né, a pessoa que tivesse à frente das entrevistas, do cerimonial,
Então, assim, é uma vice-prefeita, né? Mas até então, que a gente sabe, a possível sucessora do governo, é a candidata do governo. Mas eu vejo que realmente talvez seja falta de oportunidade e ela não consiga criar essas oportunidades. Talvez falta ousadia e talvez ela tenha receio de ser ousada ou não consegue também, porque ela é uma baita gestora, isso é indiscutível. Agora, política não é só gestão, isso é fato. Se fosse assim, a gente não teria os políticos que a gente vê por aí, principalmente na presidência da República nos últimos anos, né? Mas também não é meio cedo? Será que o pessoal não tem essa visão? Não, ainda é cedo. Eu acho que já concentrar mais lá na frente. Tá tarde. Eu acho que não dá, não. Porque depois vai ficar muito Porque você falou, o Tramontim é mais candidato do que nunca. E cadê a campanha do Tramontim também? Tá sim. Ué, mas ele não tem a máquina, né? Ele não tem... E aí... né? Mas hoje tem internet. Mas aí ele tem um complicador. Que ele ainda... E aí, eu não sei por que ele ainda não está aposentado, né? Ou não pode pelos atos administrativos, não sei se pode, não pode, mas estar lá como promotor de Estado, promotor de justiça, impediria muitas coisas, né? Uma defesa aqui, talvez é uma explicação, mas a gente não vê também o PL demonstrando a sua candidatura, o PT demonstrando a sua candidatura também, né? Então, eu penso que está tarde, né? Os vereadores, por exemplo, já estão em campanha. Os que querem e os que já estão. E precisa. A campanha ali é bem mais difícil. Mas 24 tem eleição. Por enquanto ainda as coisas mais nos bastidores do que à vista para a gente do que pode ser o encaminhamento da eleição municipal aqui em Blumenau em 2024. Enquanto isso, Marcha para Jesus torna-se patrimônio cultural de natureza imaterial do estado de Santa Catarina em Blumenau. E, na sequência, Tiro ao Alvo também vira patrimônio cultural de natureza imaterial em Santa Catarina. Que legal, né, Jorge? A discussão, o que os deputados estão empenhados em resolver. Grandiosas coisas para o estado de Santa Catarina. Legal. Não tenho nada contra, mas essa é a preocupação que eles têm. É fácil de resolver, né? Igual, em 30 segundos, conceder aumentos de benefícios para si próprios na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Isso é o que intriga, não só a mim, mas com certeza muita gente que está nos ouvindo, Jorge, porque será que essa é uma prioridade do cidadão catarinense que tem um monte de coisa para ser resolvida, como, por exemplo, hoje não tem uma vaga de leito de UTI disponível aqui na nossa região? Não tem. Tá tudo esgotado pelo SUS. Enquanto eles discutem aumento de salário, enquanto eles discutem projetos de lei como esse, legal. Quero mandar, inclusive, um abraço aqui para o pastor Léo, meu amigo, baita liderança evangélica, que tem aí o seu caminhar nesse sentido, conquistando seus espaços. Eu nem sou evangélico, né? Eu sou católico, mas parabenizo, porque é uma coisa boa, a questão do tiro ao alvo, é cultural, é legal, mas a violência contra a mulher, por exemplo, já tem 30 mulheres assassinadas em Santa Catarina por feminicídio, só pelo fato delas serem mulheres. Não se avança. A delegacia aqui de proteção à mulher, criança e adolescente em Blumenau, precisa avançar muito. Essas vítimas são atendidas por homens. Tem um monte de coisa. As rodovias. O governador Jorginho Melo... Diz que vai sair um pacotão aí, bilionário de
investimento nas rodovias anúncio estaduais. vai sair, o anúncio vai sair. O Dinaro faz-me rir, as máquinas vão canto e tal. Ele disse que não sabe a realidade da S68 aqui em Blumenau. Na propaganda institucional do governo que passa na televisão, vai passar hoje, daqui a pouquinho, no horário do almoço, na sua televisão, dos canais catarinenses, a obra que está avançando da S68, na propaganda do governo, que é uma obra que está parada, que não existe. E ele diz não sabe, mas ele não vê televisão, ele não, quem aprovou essa propaganda, sabe? Então é isso, é isso que irrita. E os deputados, gente, preocupados, o Antídio Lunelli, do MDB, acompanhando o governador aqui em Blumenau, né, que é uma pessoa que tem o respeito de uma boa parte dos catarinenses. O homem da lombada, que colocaram mais uma lombada, quem não lembra desse áudio, ele dando uma bronca lá nos seus secretários de mais uma faixa elevada, não sei onde, que essa cidade, quando ele era prefeito de Jaraguá do Sul, entrevistei ele, mas assim, aprovou isso também, não foi contrário. Essas coisas, não estou falando da marcha e do tiro-alvo, estou falando do aumento, sabe? Essas são as preocupações dos deputados, dos nós, do Vanatos, do Egídio Ferrari, do Marcos da Rosa, do Napoleão Bernardes aqui de Blumenau, os 4 que temos. Eles ficam quietinhos nesses assuntos, sabe? E assim, ó, a gente queria ver alguém de verdade, assim, pô, eu não concordo com isso. Não votei, não foi uma votação nominal, vou abrir mão da parada porque eu não preciso disso. Não, eles se agarram a todos os benefícios que eles podem se agarrar e que nós pagamos e que custa muito caro, inclusive as vítimas das pessoas que não têm UTI para hoje usar e precisam. Vamos lá, vamos em frente, é a semana em destaque, é a semana em foco. Semana que vem, atenção, tem um novo sistema de área azul entrando em operação. A partir de terça-feira da semana que vem, eu já baixei aqui o aplicativo, onde você pode botar créditos e aí vai utilizando os espaços de estacionamento. Em princípio, tudo tranquilo, né? Vamos ver quando entrar em funcionamento como é que vai ser essa questão. Então você pode botar crédito aí no aplicativo por Pix, boleto, cartão de crédito, cartão de débito e depois vai utilizando esses créditos em cada local que você for, que já estiver operando nesse novo sistema. 59% dos locais, a partir de terça-feira, vão estar com esse sistema. O restante, 41%, ainda na amarelinha. Ainda tem isso aí. Tem essa adaptação aí de alguns dias também, para que todo mundo consiga se entender com o novo sistema. Toda mudança gera transtorno. Aí vai, né? O governo talvez possa até ampliar um pouquinho esse prazo aí para as pessoas se entenderem melhor com isso. Uma questão só que eu tenho dúvida é, se eu tenho um cartão da área azul, por exemplo, não utilizar nesse período, isso deveria ser transformado em crédito nesse Pode ir lá e né? devolver e tu vai receber o dinheiro de volta. Ah, então tá. Aí depois aplica esse recurso no crédito. Isso. Mas você vai ter que se deslocar provavelmente até a rodoviária de Blumenau. Sim, né? Alguma coisa tem que fazer, né? Então, não dá, né? Mas toda mudança gera transtorno, Jorge. Quando nossas mulheres, pelo menos a minha mãe, minha esposa, minha sogra, lá em casa, lá na família, assim, as mulheres geralmente gostam de mudar móvel do lugar, botar a cama virada. Não sei se na tua casa é assim também, Jorge. Em todo lugar né? E aí isso gera um transtorno, né? Você está acostumado aí na geladeira, naquela ali, aí agora mudaram a parede da geladeira, não sei por que raio, vamos lá, gera um transtorno. Primeiro que você vai ter que fazer a mudança disso. Então, vai ter que colocar uma tomada de repente, né, nova, enfim, vai gerar um transtorno. E não vai ser diferente com a área azul. Agora, as pessoas mais idosas vão ter uma dificuldade maior, né, com a habilidade, com o smartphone. Porém, cara, é realmente medieval o sistema de área azul em Blumenau e precisa se evoluir. Tava na hora, passou da hora. Digital já em Itajaí, Balneário Camboriú, aqui você
vai resolver. Mas ainda tem, quem não saber utilizar o celular, ainda há a possibilidade de parquímetros, né? Que já estão sendo instalados. Isso. Também. Então também você vai lá, coloca a moedinha, o dinheiro lá, e aí vai sair o ticketzinho e você coloca lá. É bem-vinda, sim, já passou da hora, vai gerar uns transtornos, mas, né, depois todo mundo se vira. E, né, se a gente que é daqui já se incomoda com a área azul, do jeito que é hoje, muito pior para o turista. Né? Então o turista agora não vai ter os problemas que tinha de não achar o lugar para pagar, ou ele recebeu 4 horas da tarde a notificação, voltou para sua cidade, já era depois das 5, não conseguiu pagar, porque está fechado, e aí não vai resultar outra coisa a não ser pagar multa. Então, tá, é modernização, é inovação, aí, é tecnologia. Ao favor, sim, vai gerar o transtorninho, reclamações no início, talvez algumas falhas nos sistemas, isso aí é inevitável, mas vai melhorar. E um outro comentário ainda com relação ao trânsito, Jorge, as pessoas ainda estão confusas e ainda não estão entendendo que as lombadas eletrônicas que estão sendo instaladas em Blumenau não estão gerando multas. Então, por exemplo, na Rua Bahia, Salto Weisbach, a lombada lá está a 50 por hora. A lombada, né? E aí todas as placas da Rua Bahia sinalizam para 60 km por hora, na lombada é 50. Vai ser 60. É só uma fase de testes, tá? Então vai ser 60. Não, até porque... Mas daí tem que ver o sentido também daquele equipamento, se é para reduzir ou se é para controlar. Se é para reduzir... redução. Não, é para controlar mesmo. Se for controlar, é o mesmo... a mesma velocidade da via. Se for para reduzir, porque é um local que gera atenção, aí a velocidade vai ser diminuída com certeza. E aí eu acho ainda pouco, tá? De verdade. Eu sou totalmente favorável às lombadas eletrônicas. Sou desfavorável ao famoso secador, né, de aquelas cabelo. coisas escondidas, né, para surpreender. Agora, a lombada eletrônica tá ali piscando, você sabe o limite de velocidade da via, é uma velocidade padrão da via, sou totalmente favorável, por mim poderia ter 500 na cidade. Acompanho os acidentes como hoje, a gente começou, né, aqui, então controle de velocidade, sou extremamente favorável, e aí podem discordar de mim. A indústria da multa, aí você quer ser o operário da indústria, né, porque você vai andar mais do que a via permite. Obrigado, Jefferson, pela participação. Até semana que vem. Obrigado você, Jorge. Um abraço para todo mundo da Rádio Itaberá, pessoal do Meus Regional que nos acompanhou aqui um pouquinho pelo Instagram. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Sextou, responsabilidade. Dia dos Pais está chegando. Infelizmente, pelo menos 3 famílias não vai ter, ou talvez crianças não vão ter, filhos não vão ter seus pais para abraçar por conta do acidente de hoje. Dá uma pensada nisso, tira um pouquinho o pé do acelerador, vá com responsabilidade na estrada e, de hipótese alguma, beba e dirija. Não faça isso, porque isso é crime. Um abraço. A Semana em Foco com Jefferson Santos através do Meso Regional.